Este texto do Eu Sou, eu diria ser um dos textos mais fajutos dentre todos os textos usados pelos trinitários. Vamos derrubar tal texto debaixo de dois tópicos argumentativos. 1. A relação intertextual com a Septuaginta e 2. O contexto dos relatos. 1. A relação intertextual com a Septuaginta. Vejamos João 8,58. Diz assim na Almeida Atualizada: Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. É interessante notar que algumas traduções até mesmo colocam eu sou com letras maiúsculas, adulterando as escrituras, levando desinformados a pensar que Jesus é o mesmo Deus de Êxodo 3,14 e que este seria um título. Veja como a Septuaginta grega verte Êxodo 3,14 e perceba que não existe absolutamente nenhuma relação com João 8,58. Êxodo 3,14 na Septuaginta grega diz ali, o ser. A tradução ali para o ser. Veja agora as palavras de Jesus em João 8,58. Não tem nenhuma relação uma com a outra. O ser em Êxodo 3,14 e eu sou em João 8,58. Gente do céu, isso aqui não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. Se o apóstolo João tivesse tensionado fazer uma relação entre João 8,58 e Êxodo 3,14, porque cargas d'água, ele não citou as palavras exatas da Septuaginta. Não há relação intertextual nenhuma entre essas duas passagens. Pelo amor de Deus, que coisa mais fajuta, que argumento ridículo. Agora veja o ponto 2, o contexto dos relatos. Para refutar esse ponto, eu vou fazer uma viagem ao mundo mitológico dos trinitários. Certo dia eu estava passeando com meu filho no mundo mitológico dos trinitários. E nisso nós encontramos fortuitamente um jovem rapaz. Começamos a conversar para criar amizade. No meio da nossa conversa, o rapaz pergunta ao meu filho: ó tu, jovem varão que está subindo do ermo como colunas de fumaça, perfumado com mirra e olíbano, sim, com toda a sorte de talco cheiroso de negociante, dize-me, pois, a tua idade. A isso a minha progenie respondeu: não tenho nem 50 anos. Nesse momento cruciforme, olhei para meu filho com ares de tensão e clamei: ó menino, tu és sangue no meu sangue, por que não respondes à pergunta conforme ditam os trinitários? Por isso, o rapaz perguntou mais uma vez a meu filho: qual é a tua idade, rapaz? Então meu filho respondeu: meu nome é Eu Sou. Dessa forma eu concluí então: muito bem, meu filho, é bem assim que os trinitários ensinam. Agora, voltando ao mundo real, vamos analisar o seguinte contexto na questão. João 8, 56 a 58, diz assim: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu-o e alegrou-se, disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens nem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Qual foi a pergunta feita para Jesus? Ninguém perguntou a identidade de Cristo, mas a idade de Cristo. Quando te perguntam a tua idade, o que tu respondes? A tua idade. Jesus estava falando da idade dele, não da sua identidade. Mas quando Jeová falou, eu sou o ser, ou eu mostrarei ser, o que quer que Jeová tenha dito não importa. Jeová não estava falando de sua idade ou eternidade em Êxodo 3,14. O assunto entre esses dois textos é totalmente desconexo. Não há nenhuma conexão entre essas passagens, pelo amor de Deus. Então veja só, as palavras da Septuaginta grega em Êxodo 3,14 não têm ligação nenhuma. E ainda por cima, os contextos são absolutamente desconexos. E aí os trinitários vêm dizer que Jesus responde falando quem ele era, quando a acusação foi sobre quantos anos ele tinha. E depois disso, eles dizem que a tradução do Novo Mundo está equivocada. Pelo amor de Deus. Para aqueles que dizem erroneamente que as testemunhas de Jeová distorceram a tradução desse versículo na tradução do Novo Mundo, veja o seguinte: a versão siríaca sinaítica, também conhecida como o palimpsesto sinaítico, é um manuscrito do final do século IV, século V, final do século IV, composto de 358 páginas,
que possui os 4 evangelhos. Esse palimpsesto é a cópia mais antiga dos evangelhos para o siríaco. Veja como essa tradução verteu João 8,58, conforme a tradução para o inglês deixou claro. A tradução para o inglês dos 4 evangelhos, siríaco do palimpsesto sinaítico. Agnes Smith Lewis traduziu para o inglês. Veja só. Dá uma olhada aqui. Vou aproximar para vocês verem. Veja só. Before Abraham was, I have been. Significa, antes que Abraão era, eu tenho sido. Tenho sido. Não eu sou. 4º século. Cópia, tradução para o inglês do palimpsesto sinaítico. 4º século. A Sociedade Torre de Vigia, a tradução do Novo Mundo. Nada disso existia naquela época. 4º século. Uma das cópias mais antigas que se tem da Bíblia. Eu tenho sido, não eu sou. Aí as testemunhas de Jeová traduzem assim, e aí elas adulteraram a Bíblia, né? Meu Deus do céu. Tem gente que não pensa nesse mundo, né? Mas isso aqui, ó, isso aqui é um cruzado de direita para quem diz que as testemunhas de Jeová traduziram a Bíblia de forma errada ou adulteraram a Bíblia. Acabou o argumento de vocês. Veja como a Bíblia Viva, uma tradução moderna agora, traduz para o português, do inglês também para o português, esse texto. Diz aqui, ó, Bíblia Viva, edição para todos. Veja a contracapa, publicado pela Associação Religiosa Editora Mundo Cristão. Não tem nada que ver com as testemunhas de Jeová. Tradução moderna, existe na internet, de graça se você quiser. João 8,58. Eu até tirei um print para ninguém duvidar. Tá aqui, ó, João 8,58 na Bíblia Viva. A pura verdade é que eu já existia antes de Abraão nascer. E aí? É as testemunhas de Jeová que distorcem a Bíblia. Agora, é a tradução do Novo Mundo que está corrompida agora, né? Olha, vocês não têm escrúpulo nenhum, vocês não pesquisam, vocês não se informam. Isso é ridículo. Esse argumento do eu sou é o argumento mais ridículo que existe. Nem se um dia eu perdesse os meus sentidos racionais e passasse a crer na Trindade, eu jamais usaria esse argumento porque ele é estúpido. O argumento é ridículo. Pelo amor de Deus, sejam honestos. Tenham um pingo de honestidade e parem de usar esse argumento fajuto. Ele é ridículo.